Bem-vindos a mais um vídeo, família Palmeiras, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho para as notificações. Não bastava Thiago Almada, o Verdão está com tudo no mercado, é isso mesmo, família Palmeiras. John Aras está vindo aí. Fique até o final do vídeo, já deixa o like e deixa no comentário a opinião de vocês. Vamos dar uma olhada aqui no trechinho da ESPN Brasil com informações exclusivas direto do CT do Verdão. Vambora lá. O Verdão tá sondando apenas Thiago Almada, Vladimir Bianchini, é isso mesmo? Bom dia! Bom dia, Joãozinho. Um grande abraço para você, para o pessoal do estúdio, também para os fãs de esportes. Exatamente, a Tix Sports da Argentina deu essa informação de que o Palmeiras teria interesse no Thiago Almada, meia argentino do Atlético de Madrid, que está fora dos planos de Simeone, o jogador que pode ser negociado agora em 2026. E o Palmeiras, de acordo com a apuração do ESPN.com.br, estaria disposto a gastar até 188 milhões de reais para trazer o jogador que foi campeão do mundo com a Argentina em 2022, da Libertadores e do Brasileiro em 2024 com o Botafogo. O que eu apurei aqui com o pessoal do Palmeiras, com a diretoria, é que tem uma questão assim, além da financeira. O Palmeiras tem até o dinheiro para trazer o Almada. A questão é, será que o jogador deseja voltar para o Brasil agora, neste momento? Ou ele tem mercado na Argentina, ou poderia continuar até mesmo na Europa, mas é um nome que agrada muito a diretoria do Palmeiras e também a comissão técnica. O Verdão, que ontem apresentou o primeiro e único reforço até o momento da temporada, o Marlon Freitas, jogador do Botafogo, foi campeão também da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro, chega para dar mais experiência ao meio de campo do técnico Abel Ferreira, e ele falou a respeito desse acerto com o Verdão. E eu sei que eu posso ajudar, né? E eu vou ajudar muito o Palmeiras, né, ajudar meus companheiros a conquistar todos os objetivos da temporada. Não é toda hora que o Palmeiras quer um jogador, quer contratar um jogador. Então, assim, né, o Palmeiras me escolheu, né, e eu escolhi o Palmeiras, né, o primeiro jogador da Série A, né, em passes longos. Né, é uma das minhas características também. Né, eu já estou entrosando ali com o pessoal da frente ali nos treinamentos para fazer esse movimento, né, em diagonal. É uma coisa que a comissão pede muito, né, e foi uma das coisas que eu reparei aqui já no começo, né, que nós temos atacantes que atacam muito a profundidade. Então isso vai linkar com a minha característica de jogo, né, e eu tenho certeza que a minha característica vai ser potencializada ainda mais, né, e é trabalhar, corrigir aquilo que eu preciso melhorar também, né, tem muitas coisas que eu preciso evoluir no meu jogo, né, e eu tenho certeza que o Abel já conhece as minhas características, já jogamos várias vezes contra. Mas agora a gente está do mesmo lado e eu tenho certeza que ele vai me ajudar bastante. E falando a respeito de mercado da bola, o Grêmio tem interesse no goleiro Everton e procurou os representantes do jogador. Essa postura desagradou bastante a diretoria do Palmeiras, inclusive eu conversando com pessoas ligadas aos diretores, o que eles falaram? A gente acabou de negociar o Caio Paulista por empréstimo com o Grêmio, então essa procura direta sem ir ao Palmeiras irritou bastante a diretoria, que não deve ceder o jogador nesse momento. Ele que é um dos grandes ídolos da história do Palmeiras, um dos goleiros mais vitoriosos do Verdão, deve permanecer aqui na academia, brigando por posição com o Carlos Miguel. O Palmeiras, que estreia neste final de semana contra a Portuguesa no Campeonato Paulista, e deve rodar bastante o elenco, utilizar principalmente os jogadores da base, que subiram aqui para o profissional, para dar um descanso e fazer aquele rodízio, até conquistar a formação ideal ao longo do Campeonato Paulista e também do Brasileiro, João. Foi falado que o Atlético de Madrid queria 50 milhões de euros para negociar o Almada. Temos alguns bastidores dessa questão, porque a gente está desde manhã indo atrás de informações. Só que temos versões diferentes aqui, né? Acontece no jornalismo, na apuração. Claro. Tem uma parte que fala, pode ser viável. O outro lado que fala, temos que ter cautela, é mais difícil. O que temos? Começar com o Bruno Andrade dessa situação. Claro. Ô, Bruno, você, nas suas mensagens que você disparou para conversar de Almada, não é uma informação concreta ainda, mas o que você ouviu dessa situação, Bruno? Eu conversei, por enquanto, com uma única fonte, enfim, enviei mensagem para mais de uma fonte, por enquanto só uma me respondeu, mas também deixou muito em aberto. Essa minha fonte vai tentar esmiuçar o assunto em busca de mais informações, mas, enfim, são percepções, e é difícil trabalhar com percepções, e eu espero que o nosso público, o nosso chat compreenda. Por enquanto, enfim, faltam informações credíveis para a gente avançar e falar, olha, o Palmeiras quer, tentou, está negociando. O que eu ouvi de uma fonte que tem muito trânsito aberto nos bastidores do Palmeiras é a seguinte, enfim, não me recordo agora quais foram as palavras, enfim, eu até posso olhar aqui na conversa no WhatsApp, mas era
acredito, faz sentido. Só que o Hernan já consegue o outro lado, então são muitas percepções e pouca informação. Então é ter muito cuidado e pedir essa interpretação cuidadosa do nosso chat e também responsabilidade do nosso lado. Somos jornalistas, a gente também tem que trabalhar com informação, não com feelings, opiniões e percepções, mas por enquanto ainda temos somente percepções, não temos informações. E uma das minhas fontes que mexe muito bem no Palmeiras é que faz sentido o nome do Almada por vários motivos. Agora cabe a nós, jornalistas, trabalharmos duramente nas próximas horas, nos próximos minutos, de forma simultânea, para tentar confirmar essa informação que não custa lembrar. Surge de um jornalista muito credível na imprensa argentina, o Gastão Edu, que cobre frequentemente a seleção argentina. Ele também tem contatos nos clubes, evidentemente, mas tem muito know-how, tem muito crédito junto aos outros jornalistas argentinos. Então a dica é boa. A informação vem de um lado bom. Agora, nosso trabalho é tentar confirmar, estamos tentando. Estava conversando com um colega lá de Madrid, né, da Espanha, assim, até para saber qual é o termômetro lá e tal, em relação ao Almada. E é legal que ele usa um termo, o termo do avião, que é overbooking. Tem um overbooking de jogadores na posição. Ah, tá. Entendeu? Atlético de Madrid. Então, assim, tem vários jogadores na posição. Nico Gonzalez, por exemplo. Gallagher. Tem vários jogadores ali na posição. Ali. Não sei especificamente o elenco do Atlético de Madrid, mas são vários jogadores na posição e que deixa o Almada, ou está deixando o Almada nessa virada para a reta final de temporada lá na Europa, né? Porque a gente está no meio da temporada europeia, que deixa ele numa lista de jogadores negociáveis. Lembrando, trazendo para reais, o Atlético de Madrid pagou quase 200 milhões de reais no Almada, quando o contratou. E aí agora, de repente, é o jogador... 21 de euros, podendo chegar a 30, né? Praticamente dali 180, quase 190 milhões de reais. Bateu quase 200, foi 190, para ter o número exato é 194 milhões de reais. Então, assim, foi uma grana violenta que se paga. O que se sabe também é que o Atlético de Madrid não quer negociar, por exemplo, a metade do jogador, quer negociar o jogador no valor global, no valor total. Não me parece ser um empréstimo uma opção para o Atlético de Madrid. Então, assim, além de tudo, o jogador que é hoje destaque da seleção argentina, porque o Almada chegou na seleção argentina com o Messi e tranquilão, craque de bola, jogando muita bola, com muita personalidade. É um moleque que no Botafogo a gente acompanhou muito de perto. E você sabe, você viu os jogos do Botafogo, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, o Almada pegava na bola e é um toque de bola diferente, é para elevar patamar de time. Então, assim, é um jogador que está valorizado e tem um mercado fora. Então, vamos ver como é que vai ser esse movimento. Se esse movimento do Palmeiras estiver acontecendo, vai ser uma atacada pensando em mudar a estratégia do time. E outra, é um jogador jovem, já não é aquele cara acima dos 30 aí que estavam, né, cornetando que o Palmeiras está mudando, está contratando um jogador mais velho. É um jogador muito jovem, mas é um jogador que custa muito caro, né? Mas tem duas contradições nessa história do Almada no Palmeiras. Por quê? Mas uma faz sentido. Se você tem informação que o Veiga pode sair do Palmeiras nessa janela, que ele tem procuras do exterior e tudo mais, que ele pode sair, não que ele vai sair, sim, aí o Palmeiras teria que contratar esse camisa 10, esse meia cerebral, esse meia ofensivo. Mas nós temos a informação aqui também que o Palmeiras não vai gastar muito nessa próxima janela de transferências. Sim. Porque já gastou em 2025 700 milhões de reais em reforços e nós tínhamos a informação que o Palmeiras não ia ao mercado tão firme assim dessa maneira. Seria mais contratações pontuais, né, Hernan? Então, faz de uma certa maneira sentido, se for concreta essa busca pelo Almada, mas tem esse outro lado, que o Palmeiras não vai gastar, né, Hernan, tanto dinheiro assim. E assim, eu tô até mandando uma mensagem para uma fonte aqui agora que me deu uma resposta, vou ver se eu consigo alguma informação mais quente, mas cara, vamos pensar que a janela
a janela passada do Palmeiras foi Joga a janela pra mim, Hernan. gigante. Fica à vontade aí pra poder apurar, pô. Não, aqui a gente consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A janela passada, isso é legal de deixar bem claro para o torcedor do Palmeiras, que foram gastos mais de 700 milhões de reais, né, na última janela. E foi uma janela em que trouxe Vitor Roque, que até a contratação do Gerson era a contratação mais cara do futebol nacional. Andréas Pereira, que foi uma novela de 2 janelas e teve final feliz. Então, assim, é curioso olhar o movimento do Palmeiras em relação a essa possível negociação com a Almada, porque é um gasto absurdo e que o Palmeiras entende que já gastou uma bala. Sim. Será que vai fazer esse outro investimento em um jogador? São respostas que a gente está tentando levantar aqui. Thiago Almada, uma proposta gigante do Palmeiras por 50% do Thiago Almada. Essa é a bomba. A gente vai trazer as informações. O que já tem na mesa, né? Segundo alguns veículos, alguma informação a gente foi buscar aqui, né, de bastidores, tentar saber qual foi o valor real dessa negociação. O Palmeiras fez uma proposta formal para o Atlético de Madrid. Nós trouxemos ontem para vocês e agora vem a informação de hoje. Essa proposta que o Palmeiras fez gira em torno de 20 milhões de euros por 50% do jogador. É uma proposta ousada, é uma proposta cara e, pelo menos aqui, mostra o Palmeiras com ousadia. 20 milhões de euros por 50% do Almada. O Atlético pagou 21 milhões de euros ao Botafogo para contratar o Almada em 2025. E segundo o que a gente já apurou aqui, né, o que a gente foi atrás, é que o Atlético de Madrid considera a proposta aceitável. O Atlético de Madrid gostou da proposta do Palmeiras porque fica perto do que o Atlético de Madrid pagou e aí liberaria um jogador que não está usando. Inclusive, o próprio Almada ele entrou ontem, né? Ontem, no caso. Entrou ontem contra o Real Madrid. Eu não acompanhei o jogo dele, mas eu vi muita gente falando que ele entrou e entrou bem. E então ele está tendo poucos minutos. O Atlético pagou 21 milhões de euros para o Botafogo para contratar ele em 2025. Então o Atlético de Madrid considera essa oferta do Palmeiras muito boa. E no Atlético ele tem 16 jogos só. Só 6 como titular, tem 2 gols e 2 assistências. Olha isso o número dos caras ainda. Ó. Tem 6 jogos como titular, tem 2 gols e 2 assistências. Ou seja, é pouca minutagem para quem é campeão do mundo e chegou pelo preço que ele chegou. E por que esse negócio faz sentido para os dois lados? Por que o Atlético de Madrid vê bem essa proposta do Palmeiras por um valor próximo? O Atlético de Madrid está com pressão financeira. Isso aqui é informação que a gente também foi buscar. O Atlético de Madrid está com pressão financeira e precisa ajustar a folha salarial do seu elenco. O Atlético de Madrid está com uma forte pressão financeira e tem essa questão do ajuste. E vender 50% por 20 milhões recupera basicamente o investimento que foi de 21 milhões. E ainda mantém metade dos direitos que pode apostar numa futura revenda. Então, o Palmeiras estaria comprando metade do Almada e a outra metade fica com o Atlético de Madrid. E do lado do Almada, ele tem 24 anos, aqui dispensa comentários, né? Só um erro que eu cometi ontem aqui, viu? Eu falei que ele é canhoto, ele não é canhoto, ele joga pelo lado esquerdo. Eu fui falar uma coisa e acabei falando outra. Ele joga pelo lado esquerdo, mas o Almada, ele joga do lado esquerdo, centralizado, mas ele é destro. A Almada é destro, ele não é canhoto. E uma coisa aqui do lado do Almada, campeão do mundo, ele quer vitrine para a Copa de 2026. É um movimento semelhante que o Gerson está fazendo agora, saindo do Zenit e vindo para o Cruzeiro. O Gerson está buscando Copa do Mundo. Inclusive, o que o Palmeiras faz com o Almada, né, pode fazer com o Almada, é semelhante ao que o Cruzeiro fez com o Gerson. Parcelar esse valor para você ir pagando ao longo dos 2, 3 anos, o que fez até com o próprio Marlon Freitas, que você bem citou aí, Erlan, que parcelou de 2 a 3 anos para ter o jogador. E no Atlético de Madrid, com o Simeone, ele não virou titular absoluto. E no Palmeiras ele chegaria para ser o protagonista imediato. Ele pode jogar centralizado, ele pode jogar como aquele meia livre atrás do 9, ele pode cair pelo lado, ele pode vindo de trás decidir o jogo, que é como ele fazia no Botafogo. E aqui perfil perfeito, na minha opinião, perfil perfeito. O Flaco tem essa idade também, né? 24 a 25 anos. Cara, ele é jovem, ele é decisivo, ele tem lastro de Libertadores, ele tem Brasileirão, ele tem Copa do Mundo. Reforça o que eleva o nível técnico do time, né? Não é só o elenco, é uma coisa que a gente está pedindo faz tempo. Jogador pronto, jogador que chega e joga. E aí 20 milhões
milhões de euros por 50% dói no caixa do Palmeiras, né? Um investimento padrão Vitor Roque e Paulinho. Mas aí você divide o risco com o Atlético de Madrid, você abre uma margem ali para uma venda futura, talvez na casa dos 40, 50, 60. Você está vendo o próprio caso do Vitor Roque, o Palmeiras comprou por 25 e não vai aceitar vender aí por menos de 35. Para mim, o Vitor Roque, você até mesmo trouxe que ele é o jogador mais bem cotado fora da Europa, que ele vale ali em cerca de 80 milhões de euros. Então, esse jogador, ele multiplica o investimento. Seria uma situação interessante para o Palmeiras fazer. E até tratando dessa questão, o Palmeiras tem que fazer um investimento alto para ficar com parte do jogador, mas não tem jeito, né? O jogador desse calibre, ele exige investimento, né? Ele dá retorno depois esportivamente, né, cara? Você ganha os títulos aí, você sobe muito a arrecadação. Palmeiras, 100 títulos esse ano já, né, bateu o recorde de arrecadação. Você imagina conseguindo ganhar aí uma Libertadores, uma Copa do Brasil hoje que paga bastante. Me dói usar isso de exemplo, mas o Memphis, infelizmente, é um baita exemplo. O Corinthians fez loucura, assim, para ter ele, mas ganhando a Copa do Brasil, os caras resolveram alguns problemas ali que só com o dinheiro disso que eles conseguiram. Então, às vezes, um jogador, ele, além dele se pagar, ele paga outras coisas, né? Ele paga outros jogadores, ele paga uma folha salarial. Até, olha que doido. Eu lembro quando o Rony, tô falando do Rony, ele fez o gol de classificação na Copa do Brasil contra o América, né? Vocês lembram que aquela Copa do Brasil em 2020, o jogo mais difícil foi contra o América. Foi uma Copa do Brasil até estranha, né? Quem faz o gol da classificação é o Rony. E ali todo mundo fala, pô, o Rony foi caro e tal. Naquele gol ele se pagou, né? Porque a classificação já paga muito bem. E depois o Palmeiras foi campeão da Copa do Brasil. Então até os jogadores que a gente considera limitado, às vezes quando o cara faz um gol decisivo, né? Faz um jogo bom, o cara acaba se pagando. Imagina um cara como o Almada, né? O Almada, se o Botafogo não fosse essa várzea que tá agora, ele poderia ficar por anos, né? Eu vi até um botafoguense postou, pô, o Palmeiras quer ser o Botafogo 2024, mas por enquanto é só um jogador. Se vier uma moda, é dois também, não é nada absurdo assim, só que com uma grande diferença. O Botafogo ofereceu ali 6 meses, o cara fez chover, né? Ganhou o que tinha que ganhar e foi embora. O Palmeiras pode oferecer um projeto pro cara de anos, né? Eu não sei quais as informações aqui, família Palmeiras. Olha só o que o GE acabou de publicar em sua página oficial. Palmeiras negocia a contratação de John Arias, ex-Fluminense. Meio atacante está no Wolverhampton, na Inglaterra, e Verdão tenta seduzi-lo ao voltar para o Brasil. O Palmeiras negocia a contratação de John Arias, ex-Fluminense, e que atualmente está no Wolverhampton. O meio atacante colombiano é um desejo antigo do Verdão, que já havia tentado sua contratação no começo do ano passado, mas não conseguiu tirá-lo do Fluminense. Ele acabou se transferindo para a Europa no meio da temporada. No clube inglês, porém, Arias viveu um momento de turbulência com a equipe, último colocado do campeonato inglês, com apenas 7 pontos conquistados. Foram 16 derrotas, 4 empates e só uma vitória. Ele disputou 22 partidas pelo clube, 15 como titular, e anotou apenas um gol. As conversas entre Palmeiras e John Arias ainda são embrionárias, mas o Verdão pretende fazer esforços para contratá-lo, usando como trunfo a situação do Wolverhampton, sério candidato para cair para a segunda divisão inglesa. O meio-atacante de 28 anos é um dos principais jogadores da seleção colombiana e quer estar em boas condições para disputar a Copa do Mundo. Bom, esse foi o vídeo de hoje, família Palmeiras. Vocês viram as atualizações do mercado da bola. John Arias, Almada, é muita coisa. O Verdão vai abrir os cofres nessa janela. Para quem achou que o Verdão não ia contratar ninguém, pelo tanto que gastou o ano passado, o Verdão vem forte aí e uma proposta sedutora para o Atlético de Madrid, cerca de 20 milhões aí de euros por 50% do Almada, e o Atlético quer negociá-lo. O negócio tem tudo para dar certo, mas vamos aguardar os próximos dias. E a sondagem aí, as primeiras negociações, as primeiras conversas com o John Arias, que para ele também é muito benefício voltar para o Brasil, ano de Copa do Mundo. Lá ele não está tendo tanta visibilidade e o time dele está indo muito mal. Então, para ele voltar, jogar uma Libertadores, tentar ganhar tudo aqui, seria um excelente negócio para o atleta. Tomara que os dois venham, vamos aguardar os próximos dias. E é isso aí, família Palmeiras. Deixa o like aí se gostou do vídeo, deixa no comentário a opinião de vocês e até a próxima.